Você já parou para pensar? Em até 30 minutos é possível rir, chorar, se emocionar e até mesmo sonhar em um mesmo lugar? Se sua resposta foi não, ou se não entendeu o que estamos falando, aqui vai uma dica. O assunto de hoje é uma categoria na premiação do Oscar. E a dica não para por aqui, porque acabamos de dizer que isso ocorre em até 30 minutos. E agora, já sabe sobre o que iremos falar? Bom, preparem a pipoca e os lencinhos, porque no episódio de hoje iremos falar sobre curta-metragem. Eu sou a Micaele. E eu sou a Audrey. Se você já ouviu o nosso episódio sobre os indicados ao Oscar, vai se sentir familiarizado com o tema de hoje. Um curta-metragem nada mais é do que um filme de pouca duração. No geral, para ser considerado um curta e concorrer ao Oscar, esse formato deve apresentar menos de 40 minutos, incluindo os créditos. Essa categoria tem ganhado cada vez mais força. E não é para menos. Afinal, cada curta tem a intenção de despertar algo em você. Na maioria das vezes, fortes emoções. Então, se você não tem familiaridade com curtas, ou de repente tá aí, quer uma boa indicação, você tá precisando ampliar o seu repertório, nós trouxemos aqui algumas das nossas queridinhas e esperamos que vocês gostem. Ok, vamos lá. Minha primeira indicação tá lá no Disney Plus e chama Flutuar. Conta a história de um menino que é criado pelo seu pai e ele flutua. Isso mesmo, ele flutua. Então, o pai fica muito preocupado porque as pessoas começam a ficar curiosas, né? O porquê daquela criança flutuar. Então, ao decorrer dos anos, quando a criança vai crescendo, o pai coloca muitas pedras dentro da mochila da criança para que aquele menino ele não flutue, né? E não espante as outras crianças. Só que aquele menino, ele quer ser livre, ele quer flutuar, porque para ele não tem problema nenhum flutuar. E aí, em determinado momento, eles estão no parque, e aí o pai se distrai e a criança acaba escapando, né? E deixa a mochila e tá flutuando no meio das outras crianças. E tá todo mundo olhando. O pai fica muito desesperado, corre, pega o filho, e aí olha para ele, segura ele firme assim no braço, fala para ele, por que você não pode ser normal? E aí naquele momento o menino começa a chorar. E aí o pai fica muito angustiado com aquilo que ele mesmo acabou de falar. E aí ele pega o filho no colo e começa a ninar, digamos assim, ele no balanço, ele senta no balanço, começa a ninar o filho. E ele deixa que o filho dele flutue. Ele abre o braço e deixa o filho dele flutuar. E assim, gente, eu chorei do começo até o final desse curta-metragem, porque, ai meu Deus, no meu coração, eu não aguento assistir esse tipo de coisa. Porque no fim tem um agradecimento do autor desse curta-metragem de animação, falando que ele ficou muito feliz do pai dele não ter impedido ele de flutuar e de ser quem ele realmente era. E eu achei assim sensacional. Então essa com certeza vale a indicação. Já a minha primeira indicação, o nome é Juntos Novamente, tá disponível no Disney Plus. Ele conta a história de um casal de idosos, uma idosa super animada, super bem resolvida, bem alegre com a vida, e o esposo dela, que já é mais rancoroso, já é um senhor mais resguardado, é aqueles senhorzinhos que fica na poltrona assistindo a novela, ou seja lá o que passam, que a pessoa gosta de ver. E aí essa esposa, ela tenta animar esse marido, tenta mostrar que a vida tá passando, a gente tem que curtir, tem que viver. E ele já não, ele já, tipo, tá bem mais recatado. E aí, uma dessas tentativas dela de fazer com que ele veja que ainda tem muito pra se viver, eles acabam tendo uma pequena discussão e ela sai de casa. E aí, tipo, meio que preocupado, porque ela saiu de casa, eles brigaram. Esse senhor, ele vai até a varanda deles e ele vê, tenta enxergar pra onde ela tá indo. Nisso, começa a chover e nessa chuva, ela
né? É mágica, faz com que ele se torne jovem novamente. E aí, o interessante desse curta é porque todo mundo gosta de dançar. Então, assim, quando eu vi que na ilustração de capa que era relacionada a algo dança, eu já fiquei muito apaixonada, porque eu sou muito apaixonada por dança. E aí ele começa a dançar, fazer uns passos de 10 muito bacana. Nisso, ele vai atrás da esposa dele. Aí eles, tipo, se encontram porque os dois estão jovens de novo, porque tá chovendo e essa chuva é mágica. E aí eles começam a dançar, começam a dar risadas, começam a se animar de novo. Meio que, entre aspas, se apaixonar pela vida de novo. E só que nisso a chuva tá indo embora, porque é aquelas chuvas bem passageiras. E nisso, o que era o senhorzinho, o marido da relação, ele fica muito, muito, né, chateado porque isso tá acontecendo, e ele resolve puxar a esposa dele e continuar dançando na chuva. No começo ela fica meio confusa, não entende porque ele faz tanta questão de dançar na chuva. Bom, porque afinal eles podem dançar em qualquer momento. E aí ele percebe que sem a chuva ele volta a ser um senhor. E nisso ele começa a correr atrás da chuva, começa a puxar a esposa junto. Só que tem um momento que ela entende o que tá acontecendo e tipo, não, para. Foi muito bom, foi uma experiência muito boa, mas a gente tem que voltar pra esse lado, onde não chove, onde nós somos idosos de novo. E aí ele, tipo, mesmo assim insiste, ela fica muito chateada porque pela visão que ele tem de achar que só porque ele era novo ele podia fazer as coisas e dançar, enfim. E aí, quando ele entende que a chuva realmente vai embora, ele volta a ser um senhor de novo, ele vê que a esposa tá bem abalada com isso. Nisso eu acho que vira uma chavinha na cabeça dele, ele vai lá, meio que se desculpa. Eles se abraçam e aí ele chama ela pra dançar de novo. E foi meio que redescobrir a paixão pela vida, pela dança. Foi muito fofo. E assim, eu já sou emotiva, gente. E aí ver um negócio desse não dá. Eu tô sem. Foi muito. Poucos minutos, mas que te fazem assim. Muito bem, porque é muito bom sempre lembrar que a gente, não importa a idade, a gente tem que se apaixonar pela vida e tem que viver ela da melhor forma possível. E falando sobre se emocionar, a minha próxima indicação, com certeza, é de se emocionar. Chama Bão, acho que é assim que se pronuncia, mas eu vou soletrar aqui, porque vai que a gente tá falando errado, né? É B-A-O, e também tá disponível lá no Disney Plus, e conta a história de uma senhora chinesa. Ela tá fazendo... Gente, eu não sei se é rolinho primavera, aquilo, mas é tipo uns bolinhos tradicionais da culinária chinesa. E aí ela dá um pouco pro esposo dela, ela também paga alguns para ela comer. E aí ele pega os dele, come rapidinho e vai embora. E aí, em determinado momento, quando ela vai pegar o último bolinho, ele cria vida. Ele, tipo, tá vivo. E aí ela se assusta, né? Mas ele é tão fofinho que ela começa a cuidar daquele bolinho. Ela leva ele para passear, para fazer compras, e aí eles começam a comer tipo umas rosquinhas juntos, vira tipo uma tradição deles, comer aquelas rosquinhas toda vez que eles saem. Só que aquele bolinho começa a crescer, né? Ele começa a querer ser adolescente e quer brincar com as outras crianças, só que ele é muito frágil, então ela não deixa ele crescer, digamos assim. E toda hora ela vai, impede ele de jogar bola com as outras crianças ou de fazer alguma outra coisa, e aquele bolinho começa a ficar rebelde. Ele começa a ficar muito rebelde, respondão. E aí tem um momento assim da história que ele arruma uma namorada e vai embora de casa. Ele não tem fala, né, esse curta-metragem, mas aí ele dá a insinuar assim, que ele tá falando pra ela, ó, tô indo embora, tô juntando minhas coisas, e é isso. E aí ela fica muito desesperada, ela não sabe o que vai fazer. E aí, no momento, assim, de desespero, ela pega o bolinho e come. Na hora que eu tava assistindo, eu pensei assim, gente, ela comeu o bolinho. Meu Deus, era o filho dela. Depois ela deita na cama dela, começa a chorar, muito triste pelo que aconteceu. E aí é que eu comecei a entender o curta-metragem. E o bolinho, na verdade, era o filho dela. Porque em determinado momento, nesse momento, na verdade, aparece o filho, que ele é bem parecido com o bolinho, e ele traz uma caixa de rosquinhas para se desculpar com a mãe. E aí eles se reconciliam e ele traz a namorada dele para conhecer ela. Muito lindo. E assim, não tem como não se emocionar assistindo esse curta-metragem, porque ele é simplesmente incrível, gente. Assim, sabe aquele negócio, a chavinha do choro? É esse curta-metragem, com certeza. Bom, ficando ainda nesse meio familiar, a minha próxima indicação eu acho que se pronuncia Windy.
Ela também tá disponível no Disney Plus. E ela fala sobre uma avó e um neto que vivem em um penhasco. Eles estão presos, morando nesse penhasco. Então, tipo, é bem uns rochedos no meio do penhasco. E um desses rochedos é a casinha deles. Eles vivem comendo apenas batata, então é só o que eles comem. Só que eles estão em busca de algo melhor, de uma vida melhor. E aí eles começam a pegar as coisas que caíram do penhasco, então várias quinquilharias, várias coisas velhas, eles reutilizam para poder construir um foguete que vai tirar eles desse penhasco e vai levar eles para a vida melhor. E aí, né, numa dessas viagens de juntar essas coisas, o Neto ele consegue encontrar um protótipo de um foguete. Não um protótipo, na verdade. Eu acho que era um foguete desses usados em guerras, que era, tipo, lugar pra uma pessoa só. E ele fica muito decepcionado quando ele encontra, porque, tipo, primeiro vê aquela alegria de a gente vai conseguir sair daqui. Só que depois ele percebe que ou é ele ou é a avó. E ele fica muito bolado e fica muito chateado e pensa em desistir dessa ideia. E aí a avó, ela entende que, tipo, ela tenta bolar um plano, entende que precisa ajudar esse neto a não desistir desse sonho. E aí ela tem uma ideia onde o neto vai nesse lugar, num lugar só do foguete, e depois ele vai dar um jeito de tirá-la de lá. Tem um cabo de ferro que eles usam para pegar as coisas no ar lá no penhasco, que vai puxar ela para essa vida melhor também. O Neto volta a se animar e fica muito, muito, muito feliz. E aí eles constroem um foguete e dá tudo certo no final. Ele consegue sair desse penhasco. E quando ele sai do penhasco, ele fica muito feliz porque ele vê o sol e aquela claridade primeiro vem, ofusca um pouco. Mas depois ele fica muito feliz porque ele vê os pássaros, ele vê a grama, ele sente o ar fresco. E ele fica muito, muito feliz. E aí ele começa a puxar o cabo pra tentar trazer a avó dele pra que ela veja isso também. E aí que ele começa a puxar muito e entende que, tipo, o peso tá muito leve pra tá puxando a avó dele. E aí quando chega no final do cabo, não foi a avó dele que subiu do penhasco. Foi uma lancheira que eles tinham o costume de dividir. Era uma lancheira que tinha um lacinho, que quando eles iam comer, eles costumavam puxar esse laço juntos. E aí quando ele puxa o laço, tem uma batata dentro, que era o que eles costumavam comer também, com um desenho da avó dele. E ele, tipo, abraça essa lancheira e fica muito emocionado. E, meu, foi de chorar, gente. Vocês vão ver que a gente vai chorar muito com essas indicações, porque foi muito lindo. Foi uma avó se sacrificando, porque a vida no penhasco tava desmoronando, né? Pedra, muita coisa caindo em cima. E aí a avó sabia que só um deles ia conseguir sair de lá e ela deu a oportunidade pro neto pra ter uma vida melhor. E foi muito lindo. Ai, meu Deus. E ainda nesse quesito familiar, a próxima indicação chama Nona, também está disponível lá no Disney Plus e conta a história de uma senhora que gostava de assistir luta, tipo um MMA. Ela gostava de assistir com o esposo dela e tudo que dá a entender é que ele já faleceu, porque tem algumas fotos, assim, né? E ele não está presente ali. Só que ela, naquele dia ela não quer ser incomodada, porque parece ser um dia muito especial para ela. Só que a filha dela deixa a neta dessa senhora lá para ela cuidar. E aí ela pensa, nossa, e agora? Não vou fazer justo hoje, mas ela aceita a neta, porque também é uma coisa que ela gosta muito de fazer, que é cuidar da neta. E aí ela põe lá uns desenhos para a netinha pintar e vai assistir a luta. Porém, a netinha dela é muito agitada e ela não para quieta. E assim, a senhorinha o tempo todo tentando distrair, e aí em determinado momento a menininha acaba quebrando a televisão. E aí ela fica muito chateada que quebrou aquela televisão, que era o único meio ali dela assistir a luta. E a neta dela chama ela pra lutar junto com ela, né? E é muito legal isso, que a netinha arruma uma solução para aquela situação e aí mostra, elas se imaginam dentro de um ringue. E assim, emocionante também do começo ao fim. Então, vale muito também essa indicação. Bom, a minha próxima, ela meio que continua nessa família também. Essas curta-metragens estão muito família, gente. A minha próxima indicação, ela se chama Umbrella, disponível no YouTube. E assim, gente, é de partir o coração, porque é de partir o coração e ao mesmo tempo é muito fofo. Ela conta a história de um menino que vive num lar adotivo. E esse menino, ele, no início do curta, ele não para de olhar pra porta.
E aí a próxima cena mostra uma mãe levando uma filha pra esse lar adotivo. Elas vão fazer uma doação de brinquedos. E a menina tá muito chateada, porque ela não quer doar os brinquedos. Se ela brincava com eles ou não, isso não importa, eram dela e ela não queria doar. Mas a mãe fala, não, vamos fazer uma... Fala assim, né? Esse curta em especial, ele não tem falas. Mas você meio que cria um diálogo na sua cabeça e você entende que ela tá falando que é uma boa ação. E aí elas chegam nesse lar adotivo, que é o lar adotivo onde o menininho não parava de olhar pra porta. E as crianças do lar também, elas começam a ficar muito felizes. Olham os brinquedos, começam a sorrir, brincar, se divertir. E aí essa menininha que não queria doar os brinquedos, ela fica animada. Ela entende que, tipo, ela fez alguém feliz e que foi uma boa ação. Pelo menos foi a minha percepção da cena. E aí ela fica muito feliz. E só que ela olha ao redor e aí do nada ela identifica que um guarda-chuva, o guarda-chuva que ela e a mãe dela chegaram, não estava no lugar, porque coincidentemente foi um dia chuvoso. E aí ela vê os pinguinhos de água e começa a seguir esses pingos de água e acha o menininho com o guarda-chuva dela. E ela fica muito brava, porque ele tá roubando o guarda-chuva dela e da mãe dela. E isso é muito errado, porque elas foram fazer uma boa ação, afinal. E nisso o menino começa a chorar muito. E aí vem uma cena como se fosse um flashback dele, mostrando o porquê ele foi parar no lar adotivo, né? Ele vivia com o pai, e eles tinham uma condição muito pobre. E a única coisa que eles tinham era o guarda-chuva, né? Eles eram imigrantes. E a única coisa que eles tinham era o guarda-chuva, que era amarelo, igual ao do pai, igual ao da menininha que chegou nesse lar adotivo. E o pai não conseguiu, né? Era imigrante, veio pro lugar em questão para tentar uma vida melhor, mas passou fome, dormiu na rua e por decisão dele, achando que seria o melhor pro filho, deixou o filho nesse lar adotivo para que o filho pudesse ter uma chance melhor de encontrar uma família que pudesse ajudar e sustentar. E aí passa tudo isso, a gente entende o porquê que o menino não ficou apegado aos brinquedos, mas ao guarda-chuva, porque era uma lembrança do pai dele. E assim, lágrimas nessa hora, né? Não tem como não chorar, porque a lembrança do menininho, a animação dele chorando é tão... Você consegue enxergar o sentimento, não sei se isso é possível, mas... É muito bizarro, mas sim, você consegue sentir meio que o que o menino tá sentindo. Era alguma coisa que era uma lembrança muito afetiva. E aí, quando volta desse flashback, já mostra esse menininho do lado adotivo mais velho. Ele abriu uma loja de guarda-chuvas e ele casou com a menininha que levou os brinquedos quando ele era pequeno. Então, eles cresceram. E assim, é a coisa mais linda. Ainda assim, ele tem esperanças, mesmo que já velhinho, de ver o pai dele, porque ele vê alguém na janela e meio que vem uma lembrança do pai. E aí, no final, mostra eles dois juntos na loja de guarda-chuvas. E aí, quando você vê os créditos, mostra como chegou a isso, né? Então, eles brincaram, a menina voltou no lar adotivo, eles ficaram muito amigos, cresceram, casaram, construíram tudo junto, gente. É triste, da tristeza passa pro romantismo. Eu fiquei totalmente apaixonada. Sério, não dá. A minha próxima indicação chama Pearl e também tá lá no Disney Plus e mostra um rolo de linha que entra num escritório para trabalhar e nesse em específico tem salas, né? Porque a maioria dos curtas-metragens que a gente falou aqui, eles são sem fala, são mudos, né? E aí nesse tem fala e ele é um rolo de linha muito falante, ele fala muito. E ele entra num escritório com uma galera bem séria, bem formal, assim, né? Todo mundo de preto, social. E ele é um rolo de linha rosa. E é muito legal, porque ele tenta se enturmar, tenta ser engraçado. A mesa dele é tudo de... Ai, eu não sei se é tricô, se é crochê, mas é tudo assim, feito de linha. E aí todo mundo acha super estranho, acha ele estranho, e ele fica triste, porque ele não consegue ter nenhum amigo, ele não consegue se enturmar com o pessoal. E ele, o que ele faz? Ele se molda para se encaixar ali naquela situação. Então ele costura um paletó preto para ele, e aí começa a fazer piadas, né, semelhante a do pessoal que tá lá junto com ele, né? E aí você fica, nossa, não acredito que isso tá acontecendo, não acredito que o Pearl vai fazer isso. E aí tem um momento, assim, que eles vão sair pra almoçar, um negócio assim.
E entram os homens, né? É um escritório só de homens, e entram todos os homens no elevador e o Pearl entra junto. Só que nesse momento aparece um outro rolo de linha, só que é amarelo. E esse rolo de linha fica muito triste, porque quem ele achou que poderia ser o semelhante dele, que poderia ajudar ele, que seria o Pearl, ele já se moldou aos outros. Então aquele rolo de linha se sente meio blocado. Aí, bem na hora que o elevador vai fechar, o Pearl sai e começa a interagir com aquele rolo de linha. E aí os homens abrem o elevador e falam: Pearl, você não vai vir? Não. Como se fosse para ele deixar aquele rolo de linha ali sozinho. E aí o Pearl tinha duas opções, né? Ou ia com os homens e deixava o rolo de linha, ou levava o rolo de linha junto com ele e tipo, interagir ali com o pessoal. E ele leva o rolo de linha junto com ele e apresenta para todo mundo. É muito legal. E aí depois ele volta a ser um rolo de linha, igual ele era antes. E depois mostra o escritório com vários rolos de linha coloridos, interagindo junto com os homens. É muito, muito, muito legal. O que eu acho mais incrível assim desse curta-metragem é como o Pearl escolheu as escolhas, né? Esse curta fala bastante assim, sobre escolhas. É lindo, eu achei lindo. Bom, continuando aí no âmbito familiar, tem que ser familiar mesmo, gente, já entendeu. Eu vou falar de agora de um vencedor do Oscar em 2020, o curta Hair Love. Ele tá disponível no YouTube também. Ele inicia a história mostrando uma garotinha de um cabelo afro, maravilhosa. E aí ela tá tentando fazer um penteado, um tutorial que ela tem no tablet dela. Aí o tutorial vai ensinando como fazer esse penteado, só que ela não consegue de jeito nenhum. E aí ela chama o pai dela pra auxiliar nisso, tá mostrando o gatinho, falando que tem um gatinho dela, que é entre aspas, aí a parte cômica, e ele vai falando que não tá certo, gesticulando, na verdade, né, melhor dizendo. Ele gesticula, não tá certo, não, que não sei o quê. Ela chama o pai dela pra poder ajudar. E aí o pai dela olha pro cabelo dela, e é volumoso, é grande, e ele começa a ficar tipo, eu não vou dar conta. Não tem fala de novo, mas essas falas são percepções minhas. Ele olha pro cabelo e aí ele começa a ter vislumbres de tentar pentear aquele cabelo, sumir lá dentro. Aí passa uma parte em que ele tá lutando com o cabelo, porque o cabelo era rebelde. E aí ele, enfim, encara, tenta fazer o penteado, não consegue. E aí, de tantas tentativas, ele acaba desistindo de fazer o penteado. E fica muito triste, a menina fica muito triste porque não conseguiu fazer o penteado. Mas até então você fica tipo, é só um penteado, gente, né? Ele coloca só uma touca, ela fica muito triste. E eles têm um calendário que eles ficam olhando durante esse período e tá marcado com um X nesse dia em questão. E, enfim, a menina fica muito triste e aí ela pega o tablet e leva até o pai dela e mostra que o tutorial quem fez foi a mãe dela, que não tá presente. E a gente não entende por quê, até que a próxima cena mostra a mãe dela no hospital. A mãe dela teve câncer e raspou o cabelo, que também era afro. E nesse processo de tratamento do câncer, eles dois tiveram que dar conta da vida dele sem a mãe dela, sem a esposa dele. E conforme ele vai vendo o tutorial da mãe dela, que em questão é a esposa dele, ele consegue fazer o penteado. E aí eles vão até o hospital buscar a mãe dela lá, porque foi a última sessão de químio, de rádio, enfim, a última sessão do tratamento dela. E aí ela vai pra casa e eles ficam felizes juntos, junto com o gatinho. E aí já sobra os créditos, é bem rapidinho esse curta. E mostra o processo da mãe da saída do hospital, o cabelo começa a crescer, a família unida. É uma coisa muito bonita de se ver. Minha indicação agora chama Piper Descobrindo o Mundo e mostra um passarinho que ele tá ali acostumado a sempre receber a comida da mãe, mas a mãe começa a ensinar ele a que ele tem que caçar, ele mesmo tem que procurar a comida dele. E aí, na primeira tentativa dele, ele é arrastado ali pela onda, a curta se passa ali numa praia, e ele é arrastado por uma onda, fica com medo e começa a sacudir a cabeça quando a mãe tenta empurrar ele de novo para procurar comida. E aí, em uma parte da cena, ele vê uns caranguejinhos andando pela praia. E ele fica muito fascinado com aquilo, porque é bem pequenininho. E tem uma parte que
quando ele tá olhando assim pro caranguejinho, o caranguejinho entra debaixo da terra, cava um buraquinho rapidinho, entra debaixo da terra. E ele fica olhando, assustado, o que tá acontecendo, né? E quando ele olha pra cima, tá vindo uma onda enorme. Então ele fica desesperado, porque não ia dar tempo de correr. Então, ou ele ia ser arrastado de novo pela onda, ou ele corria, mas também não ia dar tempo. Então ele cava um buraco bem rapidinho e entra debaixo da areia. E quando ele abre o olho, ele tá embaixo do mar, né? Embaixo de toda aquela água. E ele fica muito fascinado com o que ele vê. E é muito lindo, muito lindo. E aí ele começa a ver que ele pode entrar debaixo da água, que ele aprendeu a fazer isso e ele pega a comida muito mais rápido, pega para os outros passarinhos, e a mãe fica muito encantada. E eu coloquei essa indicação de curta-metragem primeiro porque é lindo, né? Eu fico fascinada com as coisas do reino animal. Como é incrível os detalhes. Eu não sei se você, ouvinte da F5, fica tão fascinado assim com a natureza, mas eu acho incrível os detalhes, como os bichos são inteligentes, como... incrível, eu acho fascinante. E o que me deixou mais encantada é saber que é tudo feito no computador. É tudo criado ali no computador, os detalhes são perfeitos, são impecáveis. A parte da água cobrindo o passarinho, gente, vale muito a pena assistir. Se você tem vontade de trabalhar com isso, se você estuda alguma coisa relacionada à área gráfica ou só pelo interesse mesmo, vale muito, muito, muito a pena. Eu achei fascinante esse curta-metragem. E assim, conquistou meu coração, com certeza. E a cena bônus tem... Olha, incrível. Eu não vou falar, você precisa assistir para saber o que acontece na cena bônus. Bom, a próxima indicação que eu tenho aqui, eu falei pra Mika, certamente é a animação que tem me definido ultimamente. E não assim como eu posso dizer, pelo ambiente que tá acontecendo, mas pela história desse curta-metragem. E esse tem falas. E ele também está disponível lá no Disney Plus, que chama 20 e Poucos. E conta a história de uma menina que acabou de entrar na vida adulta, né? Na fase ali dos 20 e poucos anos. E a irmã dela leva ela numa balada. E aí ela começa a ter que interagir ali. É um mundo, tipo, adulto. Meu Deus do céu! E é muito engraçado esse curta-metragem, porque ela não sabe muito como interagir assim, com o pessoal adulto. E aí tem uma parte que ela fica muito desesperada, entra no banheiro e na hora que tira o casaco, tem 3 versões dela. Então, é a fase dela criança, né, bebê, tem a fase dela ali meio que na pré-adolescência e a fase dela adolescente. E aí elas entram num conflito, as 3, decidindo quem vai tomar o controle do quê, quem vai fazer o quê. E é muito engraçado. E eu fiquei, meu Deus do céu! É exatamente isso. Antes da gente entrar na vida adulta, a gente fica, tá, mas eu sou criança agora, eu sou adulta, eu sou adolescente, o que eu sou? E aí acontece isso, ela fica muito desesperada, não sabe o que fazer, e a irmã dela entra no banheiro pra tentar acalmar ela, e ela tá dentro de um box, né, no banheiro, e a irmã dela começa a falar, olha, você é muito legal, eu acho você muito incrível, não sei o quê, começa a falar várias coisas pra ela. E aí ela fica super emocionada, né? E na hora que ela sai do banheiro, aquelas 3 personalidades dela, digamos assim, aquelas 3 versões, já não estão mais, agora já é a versão dela adulta. E aí a irmã dela tira ela lá dentro do banheiro e elas vão, né, aproveitar lá a noite dos 20 e poucos da irmã dela. E é muito, muito, muito legal. Na verdade, os 20 e poucos dela, né? E é muito legal esse curta-metragem. Eu achei muito bem feita, a história é muito legal. E é muito engraçado, assim, quando aparecem as 3 versões dela. Então, se você quer assistir, se você está passando por essa fase dos 20 e poucos, essa indicação é para você. A gente falou muito sobre curtas em animação, e é uma categoria
linda, maravilhosa no Oscar. Eu fugi um pouquinho agora, eu trouxe duas que também são categorias do Oscar, mas essas não são animações. De qualquer forma, são histórias que trazem reações e emoções muito boas. A primeira se chama A Love Song for Latasha, ou em português, Uma Canção de Amor para Latasha. Ele conta a história de uma jovem de 15 anos que foi assassinada comprando suco de laranja. Detalhe, era uma jovem negra nos Estados Unidos. Ano de 1992. Inclusive, foi o assassinato dela que foi o estopim para os protestos em Los Angeles no ano em questão. Eu não vou falar muito desses dois. Eu acho que são necessários. São curtas, são histórias necessárias. Então, tá disponível no Netflix. Esse é muito, muito incrível. Eu recomendo muito. Então, se você tem um tempinho, se eu não me engano, ele tem uma duração de 19 minutos. É um pouquinho mais longa do que as animações. Ainda assim, são 19 minutos muito bem gastos. A próxima indicação também está disponível no Netflix. Ela se chama Two Strangers, ou em português, Dois Estranhos. Foi uma indicação, inclusive, da nossa amiga Tatiane. Mais uma vez, Tatiane, muito obrigada por nos ajudar a ampliar nosso repertório cultural. Esse curta aqui, gente, é muito desesperador. Muito desesperador no sentido de que ele retrata exatamente o que nós vivemos em 2020, o que nós vivemos em 2021. E eu lembro que eu vi numa série, uma fala em que o personagem dizia que isso é uma cicatriz geracional e que estamos cutucando ela todos os dias. Então, e essa frase me faz lembrar muito desse curta, porque ele fala de um rapaz. Ele conhece uma garota, eles passam a noite juntos, ele é designer e ele é negro. E todos os dias de manhã, quando ele acorda na casa dessa garota e resolve ir embora, ele morre de uma forma diferente. Por um policial. Policial branco matando um jovem negro. Acho que vocês já viram isso em algum lugar, né? Não vou dar muitos resumos. Eu acho muito interessante a gente assistir esse curta, porque ele vai te trazer à memória muitas coisas que aconteceram nesses últimos 2 anos. É importante sempre lembrar, para que a gente sempre possa entender onde está o problema e sempre tentar, de alguma forma, mesmo que seja pequena, achar uma solução. Então, esse curta aqui é extremamente necessário. Inclusive, foi o ganhador do Oscar na categoria de melhor curta-metragem esse ano. Então, assim, o negócio é babadeiro, gente. Vocês têm que assistir, é sério, é muito bom. Por favor, façam isso por essa pessoa aqui e assistam não só as indicações que a gente deu, mas curtas como esse são necessários e precisam sim ser vistos. E agora nós temos uma indicação em conjunto, eu e a Mika, porque como nós somos muito amigas, é claro que a gente tem coisas em comum. Na lista dela tinha muitas coisas que eu já tinha assistido, na minha lista ela também tem coisas que ela já assistiu. E a gente tem um específico que a gente também deixou aqui por último, como diz a história, para fechar com chave de ouro, ou a cereja ali do topo do bolo, que é, Mika, por favor, faça as honras de nos dizer qual é esse curta-metragem. Se algo acontecer, te amo. Gente, muitas lágrimas. Como a Audrey falou, tem muita coisa que a gente assiste junto, inclusive essas indicações eu falei, ela falou, mas a gente já compartilhou muitas delas aqui. Muitas dessas, inclusive, foi ela que me indicou, eu que acabei indicando, mas essa aqui, gente, lágrimas, assim. Eu já falei muito isso de lágrimas, mas essa daqui é pra cutucar a ferida mesmo. Não, e eu preciso falar que quando eu assisti essa, eu estava no horário de almoço e assim, eu não consegui parar de chorar. Assim, lágrima do início até o fim desse curta-metragem. É uma animação, está disponível lá no Netflix e também não tem fala. Mika, você quer contar como funciona esse curta? Como eu falei dos outros dois, é muito necessário. Esse aqui também é baseado em histórias reais. Ele fala sobre o processo de luto de um pai e de uma mãe que perdeu a filha num tiroteio em uma escola dos Estados Unidos. E essa é só a sinopse, só pra vocês terem noção. Agora imagina o conteúdo do negócio. É muito pesado. Eu também, quando eu assisti, eu me lembro que eu assisti num domingo à noite. E no domingo à noite a gente tem aquela sensaçãozinha assim meio de tipo, meu Deus, amanhã já é segunda de novo. Só que assim, eu comecei a chorar tanto. E quando eu choro bastante, eu fico com dor de cabeça. E o teor do conteúdo
desse curta me fez ter dor de cabeça, porque eu não consegui. Na primeira cena, nos primeiros 2 segundos, eu já comecei a chorar. E assim, esse curta mostra, né, essa passagem do luto desses pais. E eles têm ali, não é um bloqueio, digamos assim, porque o luto ele tem um período, né, que a pessoa tá passando por aquilo, infelizmente. E eles têm alguns objetos da filha, era uma menina, tem os objetos da filha que ficam guardados no quarto dela. E aí, por um acaso, assim, se eu não me engano, o gato entra no quarto e acaba esbarrando nos objetos e aí começa a tocar lá uma música e os pais vão ver o que está acontecendo, né? Porque que aquilo tá tocando, afinal ninguém mexe mais naquele quarto. E aí eles estavam até meio que afastados, assim, cada um meio que tinha criado um bloqueio entre si depois que aquilo aconteceu. E aí eles voltam a lembrar dos bons momentos que eles passaram com a filha, e eles têm as lembranças. E assim, meu Deus do céu, é muito tocante, é um curta-metragem muito tocante, muito real, infelizmente. É uma situação que, infelizmente, assim, acontece mais assim nos Estados Unidos, essa questão de tiroteios, como infelizmente a gente vê muitos casos. Mas essa questão do luto, assim, é uma coisa que você não sabe como encarar aquilo, né? Então, esse curta-metragem, se você ficou muito tentado a assistir ele tá lá disponível no Netflix. E, gente, esse literalmente prepara o lencinho, porque você não vai aguentar ficar sem chorar com isso. E não tem nem muito o que falar sobre ele, gente. É assim, é um conteúdo. Ah, eu vou falar de novo, extremamente necessário. Eu tô sendo redundante, mas é porque fazendo a seleção de quais a gente podia fazer indicação, não tinha como não citar esse. Foi ganhador do Oscar e foi merecidíssimo, porque é uma animação, entre aspas, bem simples. Não tem nada muito elaborado, nem muitos efeitos. Mas mostra, infelizmente, a realidade de muitos pais e o luto como é particular, né? Como o sentir o luto é particular. Então, assim, é bem necessário, é bem bacana. Você vai chorar, mas, assim, é um conteúdo, eu acho que todo mundo tem que ver não pra sofrer nem nada disso, mas justamente pra entender. E o curta tem exatamente o efeito que ele proporciona. A premissa é a pessoa sentir, entre aspas, o que aqueles pais estão sentindo e você sente. Agora vamos lá, Mika. Entre esses, você consegue escolher algum favorito? E se sim, qual deles? Pode ser muito difícil, gente. Nossa. Eu vou ficar com dois, mas eu posso explicar. Um que não é animação e um que é. Ah, não dá, gente. Eu não consigo escolher. Mas eu vou ficar hoje com Se Algo Acontecer Te Amo. Por tudo que a gente já falou no episódio. E do não animação, é muito difícil escolher, mas eu vou hoje, com muita dor no coração, eu vou escolher Dois Estranhos. Mas Uma Canção de Amor para Latasha também é muito maravilhoso. Mas eu vou ficar com esses dois porque eles retratam a nossa realidade hoje. Tanto do tiroteio nas escolas nos Estados Unidos, quanto jovens negros sendo mortos pela polícia. É uma realidade triste, é difícil de assumir, mas e a forma como é colocada, porque não é um conteúdo gritante, não é nada maçante de se assistir, muito pelo contrário. São poucos minutos que te prendem. Eu acho que a proposta do curta-metragem é isso, fazer você ficar pensativo num curto período de tempo que eles te apresentam o conteúdo. Então, pra mim, foram duas obras muito bem trabalhadas, te entregaram aquilo que prometeram. Então, eu vou ficar com essas duas, mas por hora, porque amanhã eu já posso escolher outras e seguimos. Agora você, dona Audrey, qual dessas é a sua favorita? E nos diga o porquê. Olha, pra mim também é muito difícil escolher só um. Eu gostei muito de 20 e poucos, porque, igual eu falei, é um tanto assustador, assim, né? Você sair da fase de criança, aí você passa pela pré-adolescência, vira adolescente, do nada você já é adulto. É muito gritante, assim, a diferença. Mas hoje eu escolho Flutuar, porque eu fico muito tocada assim, com essa questão da criança, né, que queria flutuar, ela queria, era aquilo, ela era assim, entendeu? E
Eu fiquei muito tocada com o final, a dedicatória, né, do autor desse curta-metragem para o pai não ter limitado ele. E muitas vezes a gente limita as pessoas ao nosso redor de, olha, você não vai conseguir, essa faculdade é muito difícil, então, olha, esse emprego não dá para você, esse sonho é muito grande. A gente põe barreiras tanto nos nossos sonhos quanto nos sonhos de outras pessoas, e muitas vezes aquela pessoa poderia ser incrível, e às vezes foi você que colocou a barreira naquela pessoa e ela é só uma pessoa, mais uma pessoa normal e infeliz. Então, por toda essa questão de liberdade, de você sonhar alto, de você ser ali quem realmente você é, por isso que hoje eu fico com Flutuar, mas igual você falou, amanhã eu já posso escolher outro e provavelmente eu escolha, porque, assim, curta-metragem é incrível, incrível. Então, talvez essa minha opinião mude, mas hoje é Flutuar. É uma categoria que tem ganhado meu coração, assim, muito. Sempre tô tentando aí acompanhar as indicações que eu recebo, vendo quais são os próximos, as novidades. O Disney Plus, ele é uma plataforma muito boa para assistir, o YouTube também. São duas plataformas ótimas para você encontrar curta-metragem. E é uma proposta bem inusitada. Inusitada no sentido de que, assim, ele não conquista muito você de primeira. Porque você fica tipo, meu, o que o cara vai colocar? Que conteúdo que se coloca em 7 minutos? Conteúdo que você vai apresentar apenas com 15 minutos? Essa, pelo menos, era a minha visão a respeito do curta-metragem. E aí a Tatiane falou assim: assiste Dois Estranhos. E quando ela falou isso, eu fiquei tipo, tá, vou dar uma chance, vou assistir. Eu assisti e fiquei tipo, meu Deus, como é que eu não fiz isso antes? Foi incrível, foi muito bom. Não me arrependo nem por um minuto, muito pelo contrário, tô ficando viciada. A gente conversa sempre, eu e a Audrey, a gente sempre tem, meu, vê essa curta-metragem aqui, a Tati também. Então, nós três sempre tá aqui, olha, toma essa indicação, vê se curta, vê o que vocês acham, a gente comenta a respeito. É muito maravilhoso, gente. Se você nunca assistiu um curta, você precisa assistir. Sério. Por favor, gente, recebe essas indicações aí, pelo menos uma, se você assistir, a gente já vai ficar feliz, porque eu tenho certeza que vai ser um tempo muito bem gasto. Realmente, assim, o curta-metragem para mim é uma coisa, assim, muito fascinante, porque, gente, são 7 minutos, 10 minutos, né? E a categoria mesmo já disse que é no máximo 40 minutos. E são histórias muito tocantes, né? Histórias muitas vezes de ficção, mas boa parte delas retratam uma realidade e elas podem ser tanto uma animação quanto uma não animação. Então, para mim, curta-metragem é incrível. Eu pego ali aquele momento de, às vezes, você está se locomovendo de um lugar para outro e aproveito a oportunidade para assistir um curta. E é uma proposta muito interessante. Então, se você está nos ouvindo aí, se esse podcast chegou até você, aproveita essa oportunidade, conhece o curta-metragem. É uma categoria aí no Oscar que merece muitos e muitos espectadores, porque realmente é um trabalho muito bem feito. É igual eu falei quando eu indiquei o Piper, né, que é o do passarinho, é incrível. Gente, os detalhes são incríveis e às vezes pode ser até um curta-metragem mais simples, como Se Algo Acontecer, Te Amo, mas a história, o enredo é muito bem trabalhado, é muito bem feito. Então, eu acredito que vale muito a pena, além de você aumentar o seu repertório de conteúdo, né, de entretenimento, e te fazer refletir, porque boa parte deles traz uma mensagem, uma reflexão. Então, para mim, vale muito a pena esse tipo de conteúdo. E assim como todos os conteúdos que a gente traz para vocês aqui na F5, esse é seu primeiro episódio aqui, então fica a dica de você ouvir todos os episódios que estão para trás desse, que a gente fala sobre séries, sobre livros, sobre filmes e muitas outras coisas, como música clássica, como curta-metragem, que é esse que você está ouvindo agora, sobre o cinema mudo e muitos e muitos e muitos mais conteúdos que a gente traz e prepara com muito carinho, com muita dedicação para vocês. E agora é hora de encerrar mais um episódio aqui do Aperta F5. Muito obrigada por vocês estarem conosco
semana. E a gente espera que você tenha aproveitado esse episódio. Se você gostou, não esquece de compartilhar com seus amigos, com seus familiares, para que eles também possam ver essas indicações aí de curta-metragem. Indica também o nosso podcast para alguém. Comenta lá nas nossas redes sociais, que a gente está disponível lá no Instagram, que é @aperta.f5. Comenta lá o que você acha de curta-metragem, o que você achou dos episódios anteriores, que a gente vai ler tudinho. Bom, a gente se vê no próximo episódio, né, galera? Muito, muito obrigada. E estamos ansiosos aí pra ver o que vocês vão achar do próximo tema em que eu e a Audrey vamos falar e falar e falar. Bom, vocês já sabem, né? Para se manterem atualizados, aperta o F5. Um beijo e até o próximo episódio.